Ganhei uma camisa novinha porque as minhas estavam todas sujas de argila e adivinha o que a gente vai fazer hoje? Argila. Alguns alunos e alguns professores, inclusive, estão me perguntando, querem fazer em casa, então eu vou dar alguns toques básicos hoje. Nas outras aulas a gente vai fazer outras peças. Vamos começar a aprender a mexer com argila para se tornar cerâmica. Valeu? E aí, turminha, hoje a gente vai trabalhar com argila. Eu sei que nem todo mundo tem argila em casa, então eu trouxe para vocês verem. Isso aqui eu comprei na papelaria e também tem em floricultura. Um pacotinho desse aqui, de 1 quilo, custa mais ou menos R$2. Lá no mercado público em Florianópolis tem um pacotão grande que custa R$12. Então cada quilo vai sair um pouquinho mais de R$1. Mas com um pacotinho desse a gente já consegue se divertir um pouco. Tá? Então, vamos começar? Primeira coisa, turma, argila, vocês sabem que faz sujeira. Eu forrei aqui a mesa com plástico, um pedaço de papel. E a gente vai ter algumas coisas importantes. A gente não vai fazer hoje aqui uma peça necessariamente, na live a gente vai fazer a peça, mas são algumas coisas básicas que todo trabalho de argila precisa. Primeira coisa, quando a gente pega a argila, ela vai estar sempre mais seca fora do que lá dentro. Então a gente precisa amassar bem essa argila, estabilizar, que chama. Uma coisa que às vezes a gente erra é que a gente não deve dobrar a argila. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai estar colocando ar aqui dentro da argila. E o ar, quando a gente levar para o forno, vai fazer estourar. Então a gente coloca a argila em pezinho assim, e a gente amassa ela de cima para baixo. Chamado esse aqui de cabeça de vaca, porque fica parecendo aqui, ó, uma cabeça de vaca, tá vendo? Aí a gente põe em pé de novo, aperta para o meio e leva para baixo. Põe em pé, leva para o meio, aperta para baixo. Meio. E vai fazer isso, quanto mais fizer, melhor. Tá? Essa aqui eu já tinha preparado antes, ela já tá boa, tá? Então, são as dicas importantes, tá? Depois vou fazer uma listinha. Primeiro, amassar sem dobrar, sem colocar ar dentro, ok? Outra dica importante, se a gente for fazer uma peça que for ficar muito grossa, digamos que essa aqui é minha escultura, tá? Se eu colocar essa peça com essa grossura aqui lá no forno, ela vai estourar. Então, eu preciso fazer um furo. Eu pego aqui embaixo dela e eu vou furar. Eu posso pegar aqui, ó, tô usando um garfinho aqui de casa, depois de lavar ele fica limpinho. A gente abre um furinho no meio, a gente pode até esvaziar um pouco, tirar um pouco dessa argila, que a gente usa em outras coisas. A grossura que tem que ficar é mais ou menos a grossura do dedo. Muito fina, ela pode quebrar, muito grossa, pode estourar no forno. Então, as paredes sempre tem que ficar mais ou menos a espessura do dedo. Essa é outra dica que a gente está dando. Outra dica bem importante é como grudar uma parte na outra. Vamos dizer que eu estou fazendo aqui que eu vou fazer um boneco e eu fiz o braço separado, eu vou grudar o braço depois. Se eu pegar e colocar aqui, quando a argila secar, ele vai descolar, ele vai soltar, tá vendo? Então, como é que a gente faz? A gente pega o garfo aqui mesmo, a gente arranha bem aqui, ó. E arranha bem aqui onde a gente vai colar a peça. E aí, a gente coloca, mas não só encosta, a gente empurra a argila, empurra mesmo, que é para ela juntar bem. Depois a gente vai fazer o acabamento de novo. A gente também pode fazer, olha só, como não descola, ele quebra aqui, ele solta. Se a argila estiver um pouco mais seca, essa aqui está bem mole, não precisa. Mas se a argila estiver um pouco mais seca, a gente faz isso aqui, a gente arranha aqui, e a gente pode pegar um pouquinho de argila assim, mistura com um pouquinho de água, deixa ela assim na consistência do iogurte, que é a barbotina, que é a colinha da argila. Então ela vai ficar bem molinha,
A gente pega aquela colinha que a gente tem, vamos imaginar que isso aqui é a barbotina, é a argila já com água, a barbotina. A gente vai pegar e passar aqui, e aí a gente vai grudar e depois faz o acabamento, e essa colinha na parte arranhada também vai ajudar a não soltar se a gente estivesse fazendo um braço dele aqui, por exemplo, ou se fosse uma alça de uma panela, né? Se fosse isso aqui uma panela, ó, podia ser uma alça, então isso não vai grudar. E a última dica é, isso tem que ficar secando na sombra. Tá? A gente não coloca no sol porque racha, a gente não coloca no forno, nada para tentar acelerar essa secagem. Sombra, isso leva uma semana, 2, dependendo como é que tiver o tempo, e depois leva para o CDEP que a gente queima lá. Ok? Hoje é isso, pessoal. Obrigado e a gente se vê na live.